Oi, você já parou para pensar o quão triste é perder alguém que amamos? Pois é, a morte é uma espécie de alavanca para lamentarmos e vivenciar uma tristeza sem tamanha. Você quer entender um pouco sobre essa temática? Vem comigo, apreciar relatos sobrenaturais. Todos nós perdemos um ente querido que possivelmente um dia convivemos juntos, mas a morte é inevitável. Diego é o meu nome. Sou cantor há mais de 33 anos, canto em bares, faço shows, onde me convidarem, lá estou. Sou uma pessoa muito devota a Deus, mas meu companheiro de música, o Miguel, é mais cético do que eu. Uma vez perguntei para ele: Miguel, como é a vida após a morte? Ele me respondeu: não sei, nunca morri, para entender esta temática. A crença da vida após a morte é muito contraditória, alguns dizem uma coisa, outros falam diferente. Sabe de uma coisa, Miguel? Perguntei. Não. Eu acredito, sim, em vida após a morte. Cada um com sua crença. Falou Miguel, com um ar de riso. Eu ia na igreja de vez em quando para receber umas orações e demasiadamente confessar meus pecados para o padre. Temia ter que um dia ir para o purgatório, se por acaso morresse hoje. Ficava imaginando como seria a vida após a morte, se havia felicidade ou não. Acredito sim em vida após a morte, mas o problema é que não sabia como era obter esta experiência sobrenatural. A pior ideia já vista em minha mente tinha surgido, era eu me enforcar, para descobrir. Fui em várias religiões, tanto espíritas como evangélicas, uma coisa eles tinham em comum, havia vida sim após a morte. Mas uma coisa havia de divergente, era que ambas possuíam uma visão um pouco diferente e até empolgante. Os evangélicos diziam que quando nós morríamos, éramos levados para um lugar chamado Hades, que numa região mais alta ficava o que chamamos de paraíso, e a parte mais inferior, ficava o Tártaro ou lugar de tormento. Isso eu achava tenebroso. Outros argumentam que depois da ascensão de Cristo havia uma espécie de retirada do pessoal, da parte mais alta do mundo dos mortos e levados para a presença de Deus. Outros diziam que o inferno ficava debaixo da terra. Nas profundezas, uns até argumentam que tinham gravado vozes do inferno, onde almas gemiam e gritavam, mas estavam condenadas ao tormento eterno. Estava com muito medo de ouvir essas argumentações, mas por outro lado me deixava curioso. Outros diziam que o inferno parecia um corpo humano, onde os que ensinavam errado iriam para uma região guardada para os falsos profetas, e essa região ficava na cabeça, porque remetia ao cérebro e inteligência etc. Os braços indicavam trabalho, os que iam para este lugar acabavam sendo torturados por serem desonestos em seus trabalhos, logrando uns aos outros. Nas pernas, alguns iam, porque estavam demasiadamente sendo castigados por serem arrogantes e quererem estupidamente pisar no próximo. Esses relatos sobrenaturais me deixavam arduamente curioso, mas não entendia como poderiam explicar a vida após a morte, sem mesmo passar por ela. Havia visões um tanto diferentes, dentro do seio eclesiástico da religião evangélica. Ao contrário, o espiritismo apontava para uma oportunidade mais abrangente, ouvia falar de pessoas que conversavam com seus parentes já falecidos, davam conselhos e muito mais, sobre questões relacionadas à vida e à sabedoria. Essas pessoas pertenciam a uma religião um pouco diferente daquelas que eu já conhecia. Eles viviam uma vida tranquila, não se preocupavam com nada. Dormiam, trabalhavam, eram pessoas boas, não odiavam ninguém, eram felizes, por possuírem uma família e ensinarem seus filhos o caminho da vida. Uma vez um missionário religioso foi tentar catequizar ele sobre a divindade suprema. O líder da tribo disse: vejo que você fala mais em juízo do que em amor. Que Deus é esse, que devemos servir a ele, com medo de se violarmos seus preceitos, sermos mortos? O missionário sempre tentava convencer o chefe da tribo, que sempre tinha uma resposta favorável. O missionário pensava e observava os indivíduos, como eles eram calmos e não acreditavam em Deus, e eu sou crente em Deus, e vivo sempre irritado. Perguntei para o chefe da tribo: o que é a vida após a morte para o senhor? Ele disse: é um encontro com meus familiares, ou ancestrais, até daqueles que papai dizia e contava histórias sobre eles. Tenho contatos com eles, muitas vezes, conversamos na floresta, onde existe muita vegetação. Perguntei para eles de onde eles vieram. O meu tataravô disse que tinha vindo de um plano bem superior. Eles nunca disseram que havia um Deus que dominava sobre tudo.
Apenas seres humanos que morriam e continuavam a viver novamente, deixando o corpo corruptível e se tornando espíritos. As pessoas recebiam mais sabedoria, um prêmio era muito grande, que os meus ancestrais coroavam. Conseguimos conversar, na verdade para nós a vida continua depois da morte. Havia outros espíritas que diziam que quando uma pessoa morria ela arduamente se reencarnaram em outro ser humano, para o progresso de toda a criação de Deus. Estava tremendamente pensando como realmente era a vida após a morte, estava em estudo como Darwin, procurando uma explicação mais lógica para a origem de tudo. No meu caso, era mais ou menos, tentando procurar uma explicação lógica para a crença da vida após a morte. O meu amigo chamado Miguel, estávamos para fazer um show em Belo Horizonte, quando aconteceu um acidente, e só acordei, quando estava na UTI. Depois de alguns dias, perguntei o que tinha acontecido. Minha esposa disse que eu tinha sofrido um acidente, Miguel também estava na UTI, só que o caso dele era mais grave. Foi neste exato momento que resolvi, mais ou menos, orar e pedir pela vida do meu amigo. Queria ainda fazer muitos shows com ele. Quando ganhei alta do hospital, foi diagnosticado que Miguel tinha falecido. Para mim, foi terrível, ficou só as lembranças. No velório, eu olhava para o meu grande amigo e observava o quanto era maravilhoso ter conhecido este cara, embora nem eu e ele tínhamos irmãos, ambos éramos filhos únicos. Mas agora não adiantava mais, estava morto, ficou só as velhas e boas lembranças de sempre. Quando enterraram o meu amigo, comecei a chorar, sabendo que nunca iria vê-lo novamente. No dia seguinte, fui até uma médium, para ver se poderia consultar o espírito do meu amigo. A mulher disse: ele não morreu, está vivo. Fui em 3 videntes e sempre me diziam a mesma coisa. Paguei uns caras para abrir o túmulo, de noite para ver se o meu amigo estava vivo. Realmente quando abrimos, seus olhos estavam arregalados, e suas unhas todas comidas. Ele exclamou: eu sobrevivi à vida após a morte. Recolhemos o tal homem, que nos relatou que tinha visitado um mundo sombrio e muito assombroso, onde havia vermes por todo o corpo dos indivíduos que estavam por lá. Havia gemidos e ais. Queria sair dali e não podia. Obrigado por você chegar até aqui. Inscreva-se, dá um like aí, comente e compartilhe. Me diz aí, o que existe após a morte na sua opinião. Abraço, até o próximo episódio.